por exemplo, eu sempre fui contra as cotas raciais, né? Que foi o exemplo que eu usei. Isso. Eu fui estudando estudando as cotas raciais, as suas consequências, etc., até mesmo para conseguir debater publicamente. Uhum. Só que quando eu comecei a estudar história, eu percebi que, principalmente no pós-escravidão, ali quando os negros eles foram libertos, mas abandonados pelo Estado, eu percebi que muitos daquelas pessoas, e quanto mais eu comecei a especificar a minha pesquisa, eu percebi isso mais profundamente, muitos negros eles deixaram de ser contratados porque não haviam sido preparados para a liberdade, né? Para o mundo capitalista, onde você pode ser contratado e ser demitido e você não é propriedade de ninguém. Muitos deles não sabiam lidar com isso. Então, logo após a libertação da escravidão, muitos recebiam ordem de um chefe, por exemplo, e achavam que aquilo era um atentado à liberdade que ele tinha conseguido. E aí abandonavam o emprego, brigavam com o chefe. Isso aliado a uma política de Estado que privilegiava a vinda de imigrantes europeus, foi fazendo que a maior parte das pessoas negras ficassem desempregadas e na periferia. Então, qual é o meu ponto dizendo tudo isso? Além do processo de miscigenação que a gente teve no Brasil, com negros se casando com imigrantes, tendo seus filhos, etc., e da gente ser o país provavelmente mais miscigenado da América Latina, mais misturado, o meu ponto é que o grande problema do Brasil hoje, ele é social. E se você conseguisse resolver o problema social, você diminuiria, não acabaria, mas diminuiria drasticamente a desigualdade. O racismo, né? O problema do racismo e da desigualdade racial. Então hoje eu defendo mais enfaticamente, acho que mais do que combater a cota racial, por conta da faculdade de História, eu defendo a cota social. Exato. Porque eu acredito que quando você inclui uma pessoa que sempre estudou em escola pública, que tem uma renda baixa e você tem ali meios mais objetivos, né, de declarar a renda de alguém, quando você inclui essas pessoas, naturalmente a maioria dos incluídos vão ser pessoas negras. Portanto, você vai estar colocando pessoas negras em local de destaque, vai estar dando capacidade delas concorrerem no mercado de trabalho, mas elas não estarão lá porque são negras. Não terão sido escolhidas pela cor da pele. E eu acho que isso faz uma diferença fundamental. Né? Então, hoje eu sou um grande defensor das cotas sociais, mais do pelo que um ponto grande... de partida. Exatamente. Né? Até porque pode acontecer numa seleção de cota racial pura e simples de um filho de um cara rico, né? Tipo assim, o filho do Pelé tem mais oportunidades que a minha filha. Entende? Tô dando dois exemplos assim. Claro. Porque se a gente for considerar isso pura e simplesmente, então a gente não considera toda a oportunidade que teve de escola, de estudo, de viagem e tudo mais, e desconsidera uma outra pessoa. Então, na verdade, se inverte, né? É tipo assim, a falta de melanina vai prejudicar a pessoa pobre que deu o azar de nascer pobre e branca. Aí, exatamente. Né? Porque daí ela não tem... Nesse contexto. Porque aí o que ela teria de ajuda é tipo assim, beleza, eu nasci pobre. Aí a oportunidade que ela teria pra entrar numa faculdade, ela não tem. Porque na hora que o pai e a mãe lá, na hora de fazer, passaram menos melanina do que devia. Então, eu sou super a favor disso também. A cota social pra... Mas esse caso que você cita, ele é meio que exceção. É uma porcentagem mínima, né, que acontece. Não. E assim, tem um negócio... Quê? Não entendi. Esse exemplo que você citou, que pode ser o filho negro de um cara rico. Essa é uma exceção. A gente tem muitos filhos de caras ricos. Sim. É que a gente tem muito mais pobre, porque a gente tem muito mais pobre. Sim. No Brasil, né? Sim, mas não é regra, é isso que eu quero dizer. Sim, mas o meu ponto é o seguinte. Depois da instituição das cotas raciais, começaram a perceber esse problema. Então, a maioria hoje das cotas raciais, ela já leva em consideração também a renda. Mas o meu ponto é outro ainda, que é o seguinte. A cota racial, ela tem muita fraude, um índice grande de fraude. Tem uns casos bizarros de pessoas que se pintam de negra. Eu já vi isso. Tem vários, assim. Mas tem muitos outros que nem vêm à tona e que estão aí até hoje, né? Conseguiram a vaga por meio de cotas, mas por meio de fraude. Não eram pessoas negras que conseguiram. E aí, para tentar combater essa fraude, instituíram, ao meu ver, verdadeiros tribunais raciais, que é o que acontece hoje em São Paulo, por exemplo. Você é aprovado num concurso público por meio de cota racial. Aí você diz, eu sou negro. Tudo bem. Aí você é aprovado na prova.
Para você assumir o seu cargo, no caso das universidades, para você assumir a sua vaga na universidade, você antes precisa passar por uma comissão formada por 5 pessoas negras que vão dizer, pela grossura dos seus lábios, pelo tipo do seu cabelo e pelo tom da sua pele, se você é realmente negro. Isso é muito parecido com o que acontecia no nazismo, muito parecido com o que acontecia na África do Sul na época do Apartheid, nos Estados Unidos na época do Jim Crow. Então acho que as cotas raciais, ela cria este outro problema, que é o seguinte: pessoas que foram submetidas a uma vida de racismo, chega na hora de entrar na universidade ou na hora de se aprovar no concurso público, são submetidas a uma humilhação, porque é uma humilhação você ter que ir na frente de alguém que vai dizer, que vai ficar olhando o seu cabelo, vai pegar uma paleta de cores e vai ver se você é negro o suficiente para entrar na vaga. Quer dizer, eu acho que são consequências terríveis que, ao meu ver, acabam piorando o problema do racismo. No sistema de cota puramente social, você não tem esse problema. A maioria dos beneficiados serão negros, porque a maioria de pobres no Brasil são negros, mas você não tem esse negócio de ter que submeter essa pessoa à humilhação, de ter certeza ali na cara dela que ela está sendo contratada por ser negra ou não. Né? Isso eu acho bem